Fala concurseiro, aqui do Doutor Concursos, tudo bem? Como vocês estão? Todo mundo se preparando? Espero que sim. Gente, muitos editais saindo, muita coisa para você estudar e a gente está aqui para ajudar você. Então, ajude, incentive o nosso trabalho aqui no canal. E a gente fica muito feliz. Aconteceu uma situação bem legal que eu vou falar para vocês, que inclusive vai ser o ensejo de uma das notícias que eu vou dar aqui, e que vai ser que foi muito interessante essa interação, mas principalmente pelo fato de você estar aqui ajudando, enriquecendo esse nosso conteúdo e estudando o que é mais importante. Então, começando o vídeo, deixa eu até clicar aqui já, pedindo para você deixar o like pra gente, muito importante, se inscrever e compartilhar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se você está chegando, que está estudando para concurso, se inscreva no canal para receber esse material, ativa o sininho, que acho que é o mais importante, que aí avisa no teu celular, no teu computador, quando nós conseguimos subir, nós postarmos os vídeos aí, você fica recebendo a notificação e escreva um comentário pra gente, deixa aí a sua observação, tá? Vamos acelerar, porque essa semana tem bastante coisa. Dólar em baixa, queda do dólar. Isso, por um lado, para nós é uma notícia boa, por outro, a gente fica preocupado, né? Porque quando o brasileiro começa a ter notícia boa, nunca é bom sinal. Mas o fato é que realmente o dólar essa semana baixou muito. As últimas informações aí que eu tenho até a gravação desse vídeo, que o dólar estava 4,74, que foi na sexta-feira. Veja, patamares que nós atingimos aí a quase 5,80 o ano passado. Tivemos uma desvalorização de quase R$ 1 aí, né? Mais de R$ 1 em uma semana. Claro, não que a semana estava a 5,80, mas a queda do valor gradativamente essa semana chamou muita atenção. E eu acho que isso pode ser uma das informações, um dos motivos, dos questionamentos dos concursos aí por aí afora. O que, que isso tem, o que isso de uma maneira geral influencia para nós e qual é o background, o que está por trás disso nessa questão agora do cenário que nós temos pós-pandemia, guerra da Ucrânia. O Brasil é um Brasil exportador de commodities, ou seja, os materiais ou as matérias-primas base para vários outros países. A Rússia era sim produtora de algum tipo de commodity, e em algum tipo de grau também a questão dos fertilizantes, gás, petróleo, né? Algum tipo de produção ali industrializada também, que recebia esses materiais como commodity e produzia. O que está acontecendo? O Brasil hoje, das moedas que estão à disposição, que tem uma espécie de controle inflacionário, mesmo que a nossa taxa Selic hoje esteja beirando aí 12%, 11,75%, isso está atraindo o investidor internacional que imagina exatamente no seguinte: olha, eu vou jogar o meu dinheiro lá, eu tiro de países emergentes como a Rússia, por exemplo, ou países que estão localizados na Europa, eu tiro meu dinheiro, porque eu não sei o que vai acontecer lá na Ucrânia, lá na guerra da Rússia, e eu coloco em outros países onde eu não tenho risco de perder meu dinheiro. É isso que tem acontecido. Então nós estamos aí numa situação, hoje, uma perspectiva positiva, né, essa semana, de que nós tenhamos, de uma maneira mais tranquila nos próximos dias em relação à economia internacional, porque nós estamos recebendo aporte de dinheiro. Mas os analistas, especialistas não estão dando tanta garantia de que isso vai perdurar por um certo tempo. Talvez as eleições, a instabilidade política do Brasil ou a incerteza que a gente vá viver esse ano aí por conta do cenário eleitoral possa contribuir com que o dólar aumente de valor gradativamente. Claro que se você está vendo esse vídeo e eu tenho certeza que você vai passar no seu concurso, você for viajar para o exterior, o correto momento é agora você comprar dólar para usar no exterior. Até porque está muito barato. Em comparação ao que a gente viu aí, 5,80 quase. O fato é que, de uma maneira geral, a Bolsa de Valores brasileira também tem mantido uma certa equanimidade, uma certa linha de manutenção dos investimentos. Então, isso, de uma maneira geral, para o investidor internacional, gera bons frutos. Eles olham para a nossa economia de uma forma legal. Vou guardar meu dinheiro ali provisoriamente. E isso automaticamente faz com que a demanda fique muito maior e você tenha uma facilidade da transação, o dinheiro barateia. Isso é uma informação para a gente continuar monitorando. Vamos continuar durante essas próximas semanas vendo a evolução do dólar, mas é uma boa notícia economicamente falando.
Eu trouxe também na semana passada, e agora estou dando a continuidade da história, a história do Telegram. Você está ligado, você está antenado, você está estudando e sabe que na semana retrasada, o TSE, especificamente o ministro Alexandre de Moraes, suspendeu a utilização do Telegram em todo o território nacional. Ele ficou realmente suspenso. Logo no final de semana passado, o Telegram voltou a funcionar porque houve um pedido de liminar, o ministro Alexandre de Moraes concedeu, mas finalmente essa semana parece que o Telegram acordou do seu devaneio de internet e assinou o termo de ajustamento de conduta com o Tribunal Superior Eleitoral para as eleições desse ano, se comprometendo a criar mecanismos para que haja uma espécie de bloqueio ou não disseminação de fake news dentro do próprio dispositivo, dentro do próprio aparelho, dentro do próprio aplicativo de mensagens. Esse termo já tinha sido ajustado entre o Instagram, o Google, o YouTube, o WhatsApp, o Twitter, o Facebook, o TikTok e o Kuwait. Todos eles já tinham aderido, faltava exatamente o Telegram. E esta é a grande informação. O Telegram estava se negando a manter o contato com a justiça brasileira, alegando várias intercorrências, né? Dizendo ainda que até tinha problema no e-mail corporativo. Bom, isso criou uma grande manifestação dos meios virtuais, inclusive daqueles que são usuários do aplicativo. Houve, então, a manifestação de um escritório, de um representante legal em território nacional que assinou o termo de ajustamento de conduta, o acordo feito com o TSE, para evitar a disseminação das fake news durante o período eleitoral deste ano. Eu achei importante trazer para vocês, então, o desfecho da história, até porque, se for alvo dos concursos aí, das questões de concurso que vão cair, a gente vai ter todo um caminho para essa informação chegar até você e você não saber como é que a história terminou. Terminou dessa seguinte forma, então. O Telegram se assumiu responsável por agora criar estruturas para que evite a disseminação de informações falsas, aderindo àquele termo que as Big Techs já tinham assinado para a eleição deste ano, evitando assim a disseminação de notícias falsas. Isso é um grande avanço para a justiça brasileira na questão do controle da informação digital. Claro que o Telegram ainda mantém essa imagem, esse seu aspecto de preservar e venerar a liberdade. Mas, como a gente sabe, a internet é um campo vasto para os dois lados, né? Para a liberdade e automaticamente a libertinagem, quando você tem aí uma gama gigante de crimes sendo cometidos conforme as informações que nós tivemos acesso. Então, isso é informação importante, acho legal você saber disso. E no âmbito internacional, vou trazer duas informações, e claro, não tinha como a gente ser diferente. Essa semana completou um mês da guerra da Ucrânia. Infelizmente, um mês da guerra da Ucrânia. Uma guerra, na minha opinião, responsabilismo e pelo comentário, sem sentido algum. Por mais que a Rússia tenha apresentado informações, dados, e esteja incluindo uma narrativa aí que, de uma certa forma, agrada alguns setores mundiais, nós estamos vendo uma mudança total de posicionamento internacional e a resistência do povo ucraniano a não aceitar os ditames e a invasão de um exército 5 vezes maior. A Rússia tinha, no começo do conflito, a impressão de que iria ser uma ação muito rápida, uma blitz muito rápida, que ia tomar cidades, e usando o discurso de desnazificação, de retirada do governo, um governo nazista, sendo que o Volodymyr Zelensky é judeu, uma coisa incongruente dizer isso, mas de uma maneira geral isso não aconteceu, e isso tem mostrado cada dia mais que não vai acontecer. Essa guerra pode se prolongar aí, os 30 dias já passaram, vários analistas internacionais informando que talvez possa sim prolongar um pouco mais essa derrocada da Ucrânia por conta da superioridade militarista da Rússia. Mas o fato é que nós estamos lidando com informações recentes da imprensa internacional noticiando para nós, mostrando os números, mostrando as informações, as imagens que mostram os ataques inclusive a regiões inocentes, a prédios civis, ataques acontecendo em cidades onde você tem o corredor humanitário, como eu já informei para você também nos vídeos passados. De uma maneira geral, tudo que está acontecendo ali não era de uma maneira bem sucinta para falar aqui para vocês. Não é esperado pela Rússia. A Rússia imaginou que ia fazer um avanço pelos primeiros dias e que o governo ia cair
o Zelensky ia fugir, ia renunciar, e não foi o que aconteceu. Em contrapartida, nós estamos vendo cada vez mais cenas, imagens divulgadas pela internet das atrocidades cometidas pelos russos. Escolas com crianças que foram bombardeadas, casas e prédios que foram destruídos, lugares onde você tem a questão do corredor humanitário que estão sendo atacados, enfim, todo um contexto dessa guerra que ainda, na minha opinião, continua sem propósito. Vladimir Putin invade a Ucrânia, mesmo informando por meses que não iria acontecer, que isso era uma narrativa do Ocidente. Ele acaba invadindo a Ucrânia, alegando que iria garantir a independência de algumas regiões ali, especificamente Donetsk e Donbas, ali aquela região, Luhansk e Donbas, que eram regiões que são mantidas por separatistas pró-Rússia. Até então, isso de uma maneira geral já tinha sido reconhecido, inclusive pela comunidade internacional, só que ele alega, e ele continua alegando, que há um processo de aproximação da Ucrânia com a OTAN e que isso representaria uma ameaça para Moscou. As informações são totalmente narrativas e narrativísticas, são argumentos que não apresentam a totalidade dos fatos. A Ucrânia resiste, a população pegou em armas, está recebendo apoio e toda semana a gente fica sabendo de alguma acusação que é feita dos Estados Unidos para a Rússia, Grã-Bretanha para a Rússia, e aí fica esse jogo de empurra-empurra. O fato é que são 30 dias de guerra, milhares de pessoas mortas, um número incalculável de vítimas, inclusive de bens públicos destruídos, de lugares públicos, prédios, edificações, e uma população em êxodo, que está indo embora, que está encontrando na Polônia o refúgio, mas vindo para outros países, como aconteceu no caso do Brasil algumas semanas atrás, em que nós recebemos os migrantes fugindo do conflito. Na esteira disso, eu também trouxe uma informação, e aí vem o interessante, né? Teve um concurseiro que mandou uma mensagem direta para mim, através das redes sociais, e pedindo uma informação, e eu estou aqui explicando o que significavam então as letras Z e V que aparecem nos tanques, que nós estamos vendo nas imagens que estão circulando aí nos telejornais. O que significavam então essas letras? Eu achei um tema interessante, achei bem legal trazer essa informação para vocês. Já no começo do mês já tinha soltado essas informações, logo nas primeiras semanas, né? Do conflito, já havia essas imagens, e eu achei melhor trazer. Já era para ter também englobado esse assunto, mas eu achei interessante trazer essa semana para vocês. Porque essas pichações estão nos carros, nos tanques, nos equipamentos de guerra dos russos. A letra Z prioritariamente, e depois a letra V. Então eu trouxe para vocês aqui a tradução do que seria essa expressão. O Z seria a extensão, a inicial, a letra inicial da sonoridade, porque essas letras, tanto a Z quanto a V, não existem no alfabeto russo. Elas não existem no alfabeto cirílico. Elas, porém, a fonética delas tem uma representação com outros símbolos, com a letra, o número 3 e com a letra B, mas ainda tem a pronúncia sonora, né, das letras Z e V. Então, no caso do Z, seria o Zapobedo, ou Zamir, ou Zapravdo, ou Zaroshio, que significam pela vitória, pela paz, pela verdade e pela Rússia. Também essa informação foi dada pela internet, nas redes sociais, do Ministério da Defesa da Rússia, tá? Que usou as redes sociais para informar o que significava esse Z. É um MacGuffin aí, um elemento de congratulamento, de união de alguns fatos e de uma maneira geral para estimular o nacionalismo nas tropas russas. Já o V seria a sonoridade de uma sigla da expressão Zadasha Buvne Bolinella, que seria a missão será cumprida, ou Zila Pravdi, que é força para a verdade. Essas duas imagens são muito recorrentes. A gente vê, inclusive, na internet, fotos, né, de equipamentos militares que estão sinalizados, mas também alguns especialistas acham, dão conta de que seriam, primeiro, de uma maneira mais simplista, significar, mostrar quais são os equipamentos que estão aptos para combater, que estão preparados para o combate, não que estão ainda estão em treinamento ou que estão em manutenção, também para identificar no campo de batalha, porque tanto a Ucrânia quanto a Rússia utilizam equipamentos da antiga União Soviética. Então são equipamentos que às vezes se confundem, né? Armamentos que você não sabe identificar qual que é qual. Então o soldado observa e consegue fazer uma ação diretamente no inimigo, ou quem é aliado não atirar naquele tipo de equipamento. Então, tem várias linhas teóricas, mas o Ministério da Defesa da Rússia sinalizou que seriam as iniciais
fonéticas, né? De palavras de ordem russa de um lado ou do outro, dizendo que era uma operação pela paz ou pela verdade, etc. Achei interessante trazer essa informação para vocês. Pode ser que realmente caia um dia aí num concurso, numa questão de atualidades, o que significava então. Você já está sabendo, está preparado porque você assistiu aqui com a gente da Doutor Concursos, tá legal? Deixa o like, muito importante para nós. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Deixa o seu comentário e a gente espera que você tenha gostado. A gente acha que esse material seja muito útil para você estudar para os concursos, tá legal? Um grande abraço, a gente se vê semana que vem, se Deus quiser, e até lá.